Bom, pessoal, então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando, então, mais um encontro do Observatório Cyber Leviatã, que hoje está recebendo o professor Alexandre Freire Pimentel, falando com a gente diretamente de Recife. Ele vai tratar com a gente hoje sobre o tema inteligência artificial e viés ideológicos na propaganda eleitoral e na decisão judicial. É um tema aí que é de extrema importância, sobretudo nesse atual momento que a gente vive, para tratar sobre essas questões do impacto da tecnologia no direito e na política. O professor Alexandre, ele é professor do programa de pós-graduação da Unicap, é professor da Faculdade de Direito do Recife, Federal de Pernambuco, além de ser juiz de direito do TJ de Pernambuco e fundador da Rede Tec, que é uma rede de pesquisa de direito e tecnologia, composta também pelo professor José Luiz Bolzan, pela professora Paloma, e congrega aí várias redes de pesquisa e grupos de estudo sobre direito e tecnologia do Brasil e também do exterior. Para a gente dar início à palestra de hoje, a essa conversa, esse bate-papo, vou passar a palavra ao professor José Luiz Bolzan, que é um dos fundadores aqui do Observatório Cyber Leviatã, para que possa também dar as boas-vindas aí ao nosso convidado. Professor Bolzan, a palavra está com o senhor. Ok, obrigado, Alisson. Boa noite a todos, todas. É um prazer retornarmos, né, depois de 14 dias. Também, sobretudo, é um prazer receber nesses encontros do Cyber Leviatã hoje o professor Alexandre Pimentel, né, acima de tudo, um amigo e parceiro, né, de pesquisas na Rede Tec e também em outras atividades acadêmicas, né, vamos dizer assim, um egresso, um membro da tradicional Escola de Direito do Recife, que é uma das mais tradicionais do país, e também um grande pesquisador na área, né? Então, para nós do Cyber Leviatã é uma honra, uma satisfação, um prazer receber o Alexandre, contar com um pouco, né, aqui com o seu relato de pesquisas, né, que ele tem feito, e com o engrandecimento daquilo que nós do Cyber pretendemos desenvolver e levar a todos e todas como uma maneira de, não só de divulgar, mas também de implementar, impulsionar o debate em torno dessas questões relacionadas ao direito e tecnologia nas suas diversas vertentes. Então, eu vou deixar aqui a palavra com o Alexandre, né, agradecendo, dizendo da satisfação pessoal minha de tê-lo conosco, né, Alexandre, e colocar o Cyber Leviatã à disposição também para aquilo que nós pudermos contribuir aí com as tuas pesquisas e com os teus interesses, ok? Obrigado. A tu, Alexandre, abraço. Bem, boa noite a todos. Vou saudá-los na pessoa do professor Bolzan e vou tentar resumir aqui qual é a minha ideia de fazer uma exposição para vocês acerca do que eu venho pesquisando no momento e que consiste, na verdade, num resumo, numa síntese de um livro que eu acabei de concluir, mandando para a editora agora, e vou tentar aqui fazer uma abordagem através de uma retrospectiva histórica da técnica e da tecnologia, distinguir esses dois fenômenos, trazer um conceito que é pouco estudado, que é o da tectologia, também não se confunde com a tecnologia nem com a técnica propriamente dita. Depois, adentrar no conceito do logos da técnica, que seria propriamente a tecnologia, e analisar, a partir de alguns autores que constituem o meu referencial teórico, que a questão do viés, da vigilância e da dominação da técnica sempre foi uma constante da técnica, mesmo antes da era da internet. E vou adentrar na era digital, a partir do movimento cyberlibertário, analisar alguns outros movimentos e tentar, dentro desse tempo que a gente vai ter aqui para discutir, chegar no Big Data e na inteligência artificial e focar na decisão judicial e no direcionamento, não apenas na predição de comportamentos, né, que desde 1949 já se dizia que seria possível fazer, mas, sobretudo, na prescrição de comportamentos dos usuários da internet. Como é que isso é feito, como os vieses atuam, tratar de alguns casos concretos, né? Enfim, vou começar aqui a compartilhar, só um instante. Quando
estiver aparecendo aí, Alisson, por favor, me avisa para a gente. Está perfeito, professor. Maravilha. Bom, pessoal, é o seguinte, nesse primeiro slide aí eu faço um resumo, né, da análise do que é a técnica. Muita gente liga a expressão técnica de uma forma mais, digamos, talvez vulgar, talvez mais difundida, ao ofício e à arte, né? A expertise de fazer algumas coisas. Mas, etimologicamente falando, a expressão técnica ela está, como diz Heidegger, presa à expressão arte, né? Aliás, para Heidegger, a expressão técnica, que é grega, diz exatamente isso, que a técnica consiste na tradução da arte. E não só da arte vulgar, mas das artes, digamos, clássicas, daquelas artes, incluindo as artes cênicas, a pintura, a literatura, né? Técnica seria uma arte. Com o tempo, obviamente, ela vai ficar presa à expressão doleia, do grego, que significa ofício. Então, a técnica, inicialmente, ela, apesar de ser muito antiga, Jacques Ellul, exemplificativamente, ele considera que a técnica é a primeira atividade humana, então o domínio do fogo era uma técnica, né? O domínio do ferro era uma técnica, e assim a gente vai evoluindo até você chegar na primeira revolução industrial e depois na era da internet, e aí a gente vai ver como evolui a técnica em si. Mas técnica eu vou aqui resumir como sendo algo parecido com o know-how, algo como o savoir-faire, ou seja, com a expertise, o domínio, a empresa de saber fazer algumas coisas. Esse é o sentido. Achei muito interessante esse livro que eu consegui aqui, um PDF na internet, do Jacques Ellul. Depois foi que eu consegui comprar mesmo essa edição da Técnica e o Desafio do Século, que, juntando com mais duas obras dele, dizem os estudiosos do Jacques Ellul, que constitui a sua trilogia, né? As suas obras mais importantes, que é o Blefe Tecnológico, a Técnica, esse livro, e o Desafio do Século, e a Sociedade Tecnológica. Então, Ellul é uma pessoa fundamental nesse contexto, é um grande referencial teórico, porque, conquanto seja considerado um ludita, ou seja, uma pessoa avessa à tecnologia, um tecnofóbico, ele vai, em determinado momento, fazer algumas previsões sobre as consequências da dominação da técnica e da tecnologia, que viriam a se confirmar mais tarde, né? Outro referencial teórico importante é o próprio Heidegger, mas aqui com um viés mais filosófico, né, sobre o que seria exatamente a técnica. Não vou entrar nessa parte, até porque não temos nem tempo para isso, né? Bom, a partir do século XVIII, a tecnologia, ela, que consiste no logos da técnica, ela tinha um viés descritivo dos fenômenos que ocorriam no mundo fático. A partir do século XVIII, essa junção da logia à técnica vai passar a significar a consciência sobre o que fazer com a técnica, ou seja, o logos da técnica. E a partir daí, ela vai consistir numa ciência que se volta para fenômenos empíricos, uma importância prática que nunca antes teve. E a partir daí, ela vai sendo conceituada, e aqui você tem vários autores de referência, nesse slide ali eu estou colocando 3, como o Jacques Ellul, o Nelson Saldanha. Aliás, essa obra de Saldanha é uma obra póstuma, né, sobre técnica e tecnologia. E o Oswald Spengler. Veja, Spengler ele vai escrever A Decadência do Ocidente, é um livro que tem praticamente 100 anos, né? E ele tinha uma visão muito pessimista sobre o uso da técnica no comando e na dominação das massas. Então, Spengler ele vai atribuir um conceito à técnica bastante amplo, né, para considerá-la não apenas como atividade humana, mas ele vai reconhecer que até os animais dominam uma certa técnica.
sendo necessário esclarecer que essa passagem de Spengler, que se encontra especificamente na Decadência do Ocidente, e também em outro livro dele, chamado O Homem e a Técnica, ele está aí referindo a técnica de sobrevivência que alguns animais teriam, sendo uma posição minoritária nos autores que eu tive a oportunidade de estudar. Não é? A maioria dos que eu estudei atrelam a técnica à atividade humana. E aí eu faço uma pergunta, né? Essa atividade técnica, ela seria uma atividade capaz de se desligar do próprio antropos, ou seja, haveria uma autonomia da técnica de tal forma que a técnica pudesse controlar o homem? É o que o Jacques Ellul vai sustentar nesse livro aqui, quando ele fala da autonomia da técnica. E, com sua visão bastante pessimista, o Ellul ele vai dizer, o que está aqui nesse segundo parágrafo desse slide, que a técnica ela não é neutra. Vejam como isso é importante do ponto de vista ideológico, porque ele vai divergir, por exemplo, de Herbert Marcuse, que também é um grande autor, né, a respeito dessa posição, se existe uma técnica de tal forma autônoma, como, por exemplo, neste livro A Humanidade Aumentada, o Eric Sadan se refere muito aqui ao HAL 9000, que seria aquela inteligência artificial daquele filme Odisseia no Espaço, né, que dominou todas aquelas funcionalidades daquela nave espacial, e em seguida ele mata todo mundo, ou quase todo mundo, né, escapa uma pessoa. E essa perspectiva sombria, né, escatológica da técnica, ela é muito, muito defendida pelo Jacques Ellul. Vai dizer que a técnica não só não é neutra, mas que ela teria, né, uma autonomia, uma direção própria, o que constitui um equívoco daqueles que acham que a técnica apenas se submete a uma vontade humana que a predetermina, porque ela teria outras características, como, por exemplo, a sua constante expansão, a sua unicidade. Haveria uma técnica prevista por ele em 1954, que seria única, e que seria ubíqua, ou seja, que estaria presente em todo o mundo. E, de fato, a gente observa que talvez nem todas essas previsões de Ellul, mas uma boa parte delas, né, se verificaram. Tanto que ele vem sendo agora resgatado, estudado por muitos autores. Né? Já a posição do Marcuse, uma posição que eu acho que, pelo menos no cenário atual, é o que me parece mais razoável de se defender, de se concordar, inclusive, é que a técnica ela seria neutra. Ela é pré-determinada por uma vontade humana, então ela se submeteria ao humano. Pessoal, isso é uma grande questão que se discute na atualidade, né? A ideia do algoritmo definitivo, por exemplo, ou do algoritmo mestre, do Pedro Domingos, com a tecnologia do aprendizado de máquina, em que você tem uma técnica que não é apenas uma atividade humana, mas algoritmos ensinando algoritmos, né, a decidirem, é algo que a gente precisa se preocupar bastante e pensar muito a respeito, porque coloco aqui duas posições contrárias, aparentemente pelo menos, né, e merecem uma reflexão, porque é algo que, na atualidade, a gente vem verificando que cada vez mais que se faz aquele exercício do teste de Turing, cada vez mais aumenta o índice de erro de pessoas que pensam que estão falando com um ser humano e estão, na verdade, conversando com uma máquina, né? Então, esse aspecto humanístico, ele é bastante relevante. Bom, antes de chegar nos vieses, eu faço aqui uma distinção fenomenológica, que seria falar um pouco para distinguir tecnologia, já vimos que é o logos da técnica, da tectologia e da cibernética. A tectologia, que, como eu falei, tenho certeza que muitos que estão ouvindo provavelmente não conheciam sequer a expressão, né? Posso estar equivocado, mas acredito que sim, seria uma ciência proposta por um russo em 1920,
o Alexandre Alexandrovich Bogdanov, que seria uma ciência que vai consistir, talvez, na base do pensamento complexo, depois desenvolvido por Edgar Morin, por exemplo. Porque ele vai fazer uma proposta de controle social, juntando várias ciências, sob uma perspectiva que ele não usa a palavra, nem o método em si, transdisciplinar, mas, pelo menos, interdisciplinar, unindo biologia, física, direito, sociologia, para controlar máquinas, para controlar pessoas, para controlar sistemas. Então, há alguns autores que dizem que muito do que foi objeto da cibernética décadas depois, por exemplo, em 1946, por Norbert Wiener, quando ele lança aquele livro Cibernética, na verdade foi um pouco antes, mas foi publicado depois, e depois ele lança aquele outro livro, a ciência do controle da comunicação no homem e na máquina. Muita coisa do que a cibernética de Wiener fala já havia sido pregado lá pelo Bogdanov. Bogdanov é uma pessoa que, se você pesquisar na internet, você vai encontrar alguns artigos, poucos artigos sobre ele, mas dificilmente você vai encontrar alguma coisa propriamente dele aqui no Brasil, em português. Então, eu gosto de fazer essas pontuações do ponto de vista fenomenológico apenas para a gente distinguir as coisas. Tá? Então, cibernética seria uma ciência que se propõe a fazer o controle do homem e da máquina através de várias teorias que foram desenvolvidas pelo Norbert Wiener, como a teoria do black box, feedback, do controle cibernético social e por aí vai. Né? O que a gente pode resumir aqui é que, para Wiener, estudando o ENIAC depois de 1943, ele vai dizer que a forma de raciocínio de uma máquina computacional seria semelhante à forma de raciocínio humano, porque a gente decide algo para o futuro de acordo com as informações que nós temos armazenadas em nossa memória. Né? E é assim que os computadores decidem. E foi um grande erro de alguns autores, né, pensar que a lógica, por ser binária, a lógica que o hardware atua, haveria alguma limitação nesse pensamento. Isso foi um grande equívoco verificado exemplificativamente em um livro de um professor da Universidade de Milão chamado Mário Giuseppe Lozano, aquela sua teoria da jus cibernética, em que ele dizia que o fato de os problemas jurídicos, por exemplo, serem de ordens maiores do que os problemas binários, que a lógica binária não seria capaz de resolvê-los. Aquele livro do Bill Gates, que esqueci agora o título do livro exatamente, mas ele fala que não há limites na lógica binária. Você pode fazer tudo com ela, ela é capaz de traduzir tudo. E outro grande equívoco foi achar que o fato de os computadores trabalharem com a lógica alética, ou seja, com a lógica do verdadeiro ou falso, que isso dificultaria a compreensão de certas situações, digamos, ontológicas, situações que ocorrem no mundo da realidade. Isso também é outro equívoco. Tá? Mas isso é um assunto para uma outra abordagem, que aí a gente vai entrar propriamente na lógica do que seria isso. Né? Enfim, dando seguimento, chegamos aqui num ponto em que eu gostaria de fazer um marco. Né? E esse marco é a abertura da internet. A abertura da internet pelos Estados Unidos, após o fim da Guerra Fria, ela vai gerar alguns movimentos. Eu separei aqui pelo menos 2 movimentos importantes que aconteceram a partir de 1990. Percebam, 1990 é uma data chave para o que a gente vai abordar aqui, porque a gente vai estar vivendo um momento em que você tem a queda do Muro de Berlim de um lado e o consenso de Washington de outro. Ou seja, o neoliberalismo ele vai surgir nesse contexto histórico, né? Depois
depois desse encontro, né, em que o FMI e o Banco Mundial vão ditar regras sobre como deve ser o comportamento da economia, como, por exemplo, a desregulamentação, a não intervenção estatal, liberdade, voltando a uma liberdade que seria retroativa à era do liberalismo clássico. Vejam que isso, na verdade, foi o tapete, né, para a abertura e você chegar na porta de entrada do capitalismo digital. Isso eu vou falar um pouco mais à frente. Portanto, esse movimento de abertura da internet, quando sai do seu espectro militar norte-americano, depois para as universidades norte-americanas, depois, enfim, para o mundo, gerou uma falsa perspectiva otimista do uso da internet, né? É nesse contexto que surge o movimento cyberlibertário, né? com aquela padronização, aquela ideia de mundialização da internet, com o Tim Berners-Lee e tal. E depois com um artigo que ficou muito conhecido na academia, desses dois autores aqui, e os dois têm o mesmo nome, né? O David Johnson e o David Post. Esse artigo que se chama Lei ou Direito e Fronteiras, a Ascensão da Lei no Cyberespaço ou no Ciberespaço, aí a pronúncia fica à vontade, né? Aliás, Ariano Suassuna, ele aportuguesava tudo, né? Não tinha e-mail para ele, era e-mail mesmo. Então, enfim, essa questão, uma questão até etimológica, de defesa do idioma. Enfim, o que é que diz esse artigo? Ele está disponível na internet, qualquer um que colocar essa expressão aqui vai encontrar o PDF, publicado na revista de Stanford. Então, eles vão achar que esse movimento de abertura da internet vai ser algo muito positivo, porque vai garantir a liberdade plena de expressão e que haveria a possibilidade de regulamentação jurídica do ciberespaço. Então, seria o melhor dos mundos, porque as grandes corporações ficariam, as grandes empresas ficariam também limitadas em sua atuação, os usuários comuns, as pessoas naturais, poderiam se comunicar livremente, né? Vejam que está surgindo também nesse momento a criptografia assimétrica, que é outro ponto fundamental que vai representar a base de outro movimento, que é o cypherpunks, né? Ou punk, como dizia Ariano. Ou seja, de cifra, né? Que quer dizer o quê? Esse movimento, e aí a gente destaca o Julian Assange, ele se propôs, em 3 de março de 1993, a fazer com que o direito à privacidade fosse respeitado pelos fracos através da transparência de atuação dos fortes. E isso foi outro pressuposto que também não deu certo, né? Tanto que depois, com o Wikileaks, você vai ver que há uma verdadeira denúncia em sequência, né, de violação de direitos à privacidade, tanto por empresas, mas, sobretudo, por governos, que vai ficar claro também com o Snowden, né? Inclusive, recentemente saiu um livro em português do Edward Snowden. E outro movimento, aí já talvez mais um fenômeno em si do que um movimento propriamente dito, é o das TICs. Na Europa a gente encontra sem esse S no final, né? Se fala mais em TIC. O que é que acontece? Acontece que em meados de 1997, Eric Blair, na Inglaterra, primeiro-ministro, ele vai mandar fazer uma pesquisa sobre os impactos da aplicação da tecnologia no ensino médio britânico. E contrata aí, o governo faz não sei exatamente o processo licitatório como foi feito, mas vence aqui a equipe de Dennis Stevenson. E, a partir da conclusão desse estudo, eles chegam a conclusão de que o mais importante na tecnologia da informação é a comunicação.
Vejam que até então a gente tinha muito difundida a sigla da TI, e depois a TIC ela vai prevalecer, porque já se anteviu que a comunicação ela se transformaria numa hipercomunicação, que é o que a gente está vivendo hoje, e em relação à qual já existem verdadeiras teorias a respeito da hipercomunicação, como a de Jean Baudrillard, que é uma pessoa que merece também toda a análise, né? Quando ele fala da imbecilização do ser humano por conta da manipulação que os algoritmos hoje estão fazendo no estímulo comportamental das pessoas, fazendo com que elas consumam coisas que não precisem consumir e algo do tipo. Bom, ainda em relação a essa questão da queda do Muro de Berlim, merece aqui um destaque essa obra do coreano Byung-Chul Han, radicado na Alemanha. Tem vários livros, né? É interessante do Byung-Chul Han que os livros, geralmente, os que eu tomei conhecimento, são livros curtos, de fácil leitura, mas muito importantes, né? Muito densos, como esse, que trata da psicopolítica e o neoliberalismo com as novas técnicas de poder. Então, vejam o que é que ele vai advertir, que essa abertura que acontece, sobretudo nos Estados Unidos, depois da crise de 2002, da crise de 2008 e 2012, quando houve um maciço deslocamento de capital da Bolsa de Valores norte-americana para as empresas de tecnologia, pequenas empresas que atuavam nas garagens do Vale do Silício vão se transformar em grandes corporações tecnológicas, com destaque para a Apple, Microsoft e Google, né? Principalmente o Google, porque, pelo menos na opinião de Zuboff, Shoshana Zuboff, o Google é quem vai inaugurar o capitalismo digital e o Big Data. E o Byung-Chul Han ele vai fazer uma reflexão que vale muito a pena nós refletirmos um pouco sobre ela, porque quando ele trata do iluminismo, ele vai dizer que o iluminismo foi a era da razão. Depois, com a era digital, com essa falta de regulamentação que vem do consenso de Washington, e que foi, como eu disse, o tapete, né, a esteira que vai propulsionar o capitalismo digital, que aí você pode considerar como sendo um fenômeno de neototalitarismo, um movimento desregulamentado, né, dominado por poucas corporações e que, a princípio, vão proporcionar grandes benefícios, mas que a médio e longo prazo gerarão mais desigualdade ainda, principalmente nos países periféricos, né? Daqui a pouco eu vou tocar nesse ponto também. Enfim, o Byung-Chul Han ele fala no iluminismo digital. Então, além do iluminismo tradicional, ele trata do iluminismo digital como sendo algo em que você tem uma ambiência de dominação do homem pela tecnologia. Vejam que aquela técnica que no começo eu estava falando lá do Jacques Ellul, do Marcuse, do Spengler, que já se previa, eu posso acrescentar aí o Humberto Eco, com aquele livro Apocalípticos e Integrados, todos numa era pré-internet, em que eles já diziam que haveria, né, o uso pré-determinado das mídias sociais para uma dominação das massas. Enfim, é um detalhe interessante que isso é dito não só por pensadores que ideologicamente se situam no campo da esquerda. Se nós pegarmos, vou citar aqui 2 neoliberais espanhóis que dizem praticamente a mesma coisa com uma perspectiva bastante pessimista do desenvolvimento do capitalismo digital, vigilância cibernética, governança algorítmica, vieses, né? Enfim, vou citar o Henrique Krause, que é bastante pessimista, e, aliás, ele prefacia o livro do José Maria La Salle, que foi político do PP, portanto, um partido de direita da Espanha, participou do governo do Mariano Rajoy, e escreveu esse livro que tem um título que homenageia você, Bolzão, que é o Cyber Leviatã, né?
em que ele diz que... Ô, Alexandre, só brincando. Oi. Quando eu vi esse livro na Espanha, lá em Sevilha, um dia, logo tinha sido lançado, e comprei o livro na livraria e disse, pô, o cara roubou meu título, né? Sem saber. Exato, exato. Mas veja, o La Salle, José Maria La Salle, não confundir com o Ferdinand La Salle, o constitucionalista, mas ele vai dizer que esse movimento do capitalismo digital está colocando em risco as conquistas decorrentes da Revolução Francesa. Então, eu estou aqui só pontuando para dizer que essa crítica ela não vem, ela é supra-ideológica, supra-partidária. Tá? Então, vocês vão encontrar pensadores tanto do campo da esquerda quanto da direita, e, como se dizia na Espanha, Bolzan, tem uma coisa interessante quando eu estudei lá, que eu via que era também as pessoas de extremo centro, né, vão pensar dessa forma, que eu não sei o que é isso até hoje. Né? Mas, enfim, de centro, esquerda ou de direita, as pessoas que pensam estão a refletir sobre o futuro da humanidade, a falta de limites da governança algorítmica. Essa questão toda, ela passa, talvez, por uma mitificação do conceito de robô. E aqui eu trago esse livro, A Fábrica dos Robôs. Aliás, eu ganhei esse livro de um doutorando orientando o meu, e eu li o livro. É a primeira vez na história em que se usa a expressão robô, e isso acontece em 1920, em Praga. Esse livro ele é uma peça, e o robô ele tem uma vinculação etimológica. Na verdade, a semântica da palavra ela está relacionada com trabalho escravo. Então, o robô ele seria um aparato que deveria servir ao ser humano. Então, a peça ela se passa numa ilha de um continente longínquo, em que os robôs trabalham numa fábrica. O problema é que, no final da peça, eles fazem uma revolução e matam, né, todos os humanos, só deixam um, depois escapam lá dois robôs, Adão e Eva, e aí eles vão reproduzir. E talvez o Blade Runner, nessa última versão que fala na reprodução do Android, tenha pegado alguma coisa a partir daí, pelo menos, de inspiração. Mas nós não temos só pessoas que pensam de forma escatológica. Né? O Pierre Levy, a propósito, nesse livro As Tecnologias da Inteligência, onde ele fala do futuro do pensamento na era da informática, ele tem uma posição diametralmente oposta à que foi defendida por Marcuse, pelo Jacques Ellul. Pelo menos nessa passagem especificamente, ele vai dizer que a técnica não decide nada. Ele vai dizer que a técnica apenas inclina, pesa, mas quem decide são os homens que decidem sobre a técnica. Essa é uma grande questão, mas para quem quiser uma perspectiva menos pessimista, na verdade, otimista, fica aí a indicação do Pierre Levy. Né? E quem quiser, talvez, uma posição mais radicalmente crítica a respeito desse fenômeno, a indicação de Shoshana Zuboff é fundamental, porque quando ela trata do capitalismo digital nessa era de vigilância, ela diz exatamente que nós estamos vivenciando um momento de dominação tecnológica da nossa consciência, do nosso corpo, o que ela chama de terceira modernidade e poder instrumentário, né? Que é fazer com que você seja domado, isso o Eric Sadan também diz, tá? Você seja vigiado sem aquela conotação do biopoder de Michel Foucault. Veja que aquela questão da vigilância de Foucault, através da qual as pessoas se comportariam de determinada maneira pelo medo de serem punidas, isso não existe nessa época de dominação tecnológica. A questão é muito mais sutil, ou seja, se faz uma dominação através de uma sensação falsa, lembro do blefe de Jacques Ellul,
uma falsa sensação de empoderamento que as pessoas têm ao se sentirem incluídas numa ambiência social que, em verdade, talvez segregue mais do que inclua. Tá? Então, essa é a ambiência e, passando especificamente para um ponto que seria mais voltado para o que eu quero abordar aqui hoje, vou passar essa questão das TICs, é um detalhe que ocorreu nos Estados Unidos quando houve um investimento governamental sobre o uso da inteligência artificial em sistemas de vigilância policial, em algoritmos no Poder Judiciário, na medicina, e em todos esses âmbitos, ao final a gente vai ver isso, se constata que os vieses estão presentes e a segregação digital é um fato. Então, ficar atento em relação a isso e entender o fenômeno é fundamental para que haja uma consciência social crítica, autônoma, independente. Né? Como eu falei há pouco, né, se diz que foi o Google que foi o precursor do Big Data. O que seria o Big Data propriamente dito? Começando a dizer o que não é, a gente pode dizer, registrar que o Big Data não é um grande banco de dados como se fosse uma biblioteca pública que está à disposição de todos. Né? O Big Data ele tem, de fato, uma estocagem física, mas ele consiste num armazenamento, ele consiste também num grande volume, num volume oceânico de informações que passaram a ser possíveis de serem armazenadas através do desenvolvimento da técnica de, por exemplo, estocagem de dados na memória das máquinas computacionais. Ou seja, você quando sai de 1 bit para 1 byte, que representa 8 vezes de um para outro, depois para 1 mega, depois 1 giga, depois 1 tera, hoje a medida de armazenamento de dados é o zettabyte, o yottabyte, que representam nada mais, nada menos do que 1 bilhão de vezes do que 1 terabyte é capaz de armazenar. Então, é uma quantidade, é um volume de dados absurdo. O Saddam fala que é um verdadeiro tsunami de dados. Né? E por que isso só aconteceu depois da abertura da internet, considerando que a inteligência artificial é pré-existente a essa época? Esse fenômeno acontece somente depois porque não havia, simplesmente, esse grande volume de dados armazenados. Isso só vai surgir, de fato, depois do advento das redes sociais, dos provedores de acesso à internet com os sistemas de busca, que o Google é mestre nisso. Né? E, enfim, o Big Data é nada mais, nada menos do que esse grande volume de dados que pertencem às grandes corporações tecnológicas. Aliás, o Kai-Fu Lee, que é aquele autor chino-americano, que foi o representante e o CEO do Google na China, quando escreve aquele livro sobre inteligência artificial, ele diz que a junção de inteligência artificial com Big Data é igual a monopólio. Toda vez que você tem inteligência artificial com Big Data, você vai ter monopólio. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos e foi o que aconteceu na China. Né? Vejam que no mês passado, o Alibaba ele foi punido pelo governo chinês com uma multa de mais de 2 bilhões de dólares por fazer concorrência desleal, por monopolizar. O Google recebeu 3 grandes processos em dezembro passado nos Estados Unidos. Um deles houve um litisconsórcio ativo de 48 estados norte-americanos contra o Google. E a acusação é exatamente a mesma, monopólio, ou seja, concorrência desleal, enfim. É um fato, é um fenômeno que só foi possível de acontecer depois que você foi capaz, primeiramente, de fazer uma grande estocagem de dados, Big Data, mas de fazer com que esses dados pudessem ser transformados em informação. Aí vai um ponto importante, Bolzan, bem levantado pela Eliana Bettencourt.
ela vai dizer que quando você colhe dados numa rede social, você está colhendo dados de várias formas. Dados estruturados, são aqueles que têm uma formação de uma extensão de arquivos idêntica, por exemplo, arquivos de Word, arquivos de Excel, né? Dados estruturados, então são fáceis de ser coletados e transformados em informação. Mas quando eles são semi-estruturados, ou seja, quando eles estão dispostos em locais de hardware distintos, ou quando eles são desestruturados, ou seja, quando não tem formatação específica, eles são chamados de dados brutos. Então, eles são coletados com uma velocidade impressionante, né? São armazenados, estocados, e depois eles são tratados. E aí entra a técnica que a inteligência artificial usa com a mineração de dados, dentre outras. Não é a única, mas talvez a mais conhecida. E vai transformar esses dados em informação. E quando você tem a informação pronta, lapidada, essa informação ela é coletada a partir de um viés. Então, se eu quero, por exemplo, vender um determinado produto, como essa camisa que o Bolzan está usando aí, que ele comprou lá na Champs-Élysées, quando ele estava passeando. Então, se eu sou uma empresa que quer vender camisas para um público tão selecionado quanto o de Bolzan, por exemplo, eu vou querer comprar dados dessas pessoas que consomem esse tipo de produto. Então, essas grandes corporações tecnológicas, elas vão minerar esses dados e depois eu irei aparecer enquanto empresa, né, para que essas pessoas sejam sutilmente estimuladas a comprarem esses produtos. Isso é só um aspecto que eu estou falando. Isso existe tanto do ponto de vista empresarial propriamente dito, com a lógica da acumulação constante de riquezas, né, que é uma lógica que direciona o capitalismo digital, como também de vieses ideológicos com fins políticos e governamentais. E a invasão do Capitólio, bem recente, né, a mando de Donald Trump, por exemplo, é talvez aí a pá de cal para estipar qualquer dúvida daqueles que ainda tinham, né, algum receio em você afirmar que, de fato, essa manipulação, esse neototalitarismo, um neocolonialismo digital existe e é preocupante. E mais, isso não acontece apenas em países periféricos, nos quais você tem uma deficiência educacional que aparentemente facilitaria a dominação das massas. Isso se verificou em países desenvolvidos, né? Veja que os movimentos neonacionalistas, como o que aconteceu na Inglaterra com o Brexit, os neonazistas na Alemanha, e por aí vai. Enfim, tudo isso são fenômenos que, se não foram criados, foram estimulados pelo Big Data, pela inteligência artificial. Tem um artigo publicado no New York Times de um autor chamado David Brooks, que ele é um cientista político norte-americano que estuda o fenômeno das eleições nos Estados Unidos. E o Yuval Harari, ele vai atribuir a expressão dataísmo a um artigo publicado pelo David Brooks no New York Times, só que, na verdade, o artigo em nenhum momento usa a expressão dataísmo. O artigo é a filosofia dos dados. Se você colocar essa expressão em inglês, você vai encontrar o artigo, né? E o que é que ele vai dizer? Ele vai analisar o impacto da propaganda eleitoral feita nos Estados Unidos, a propaganda eleitoral tradicional, geral, que é feita através das mídias televisiva, mídia de imprensa escrita e rádio, com essa nova propaganda subliminar através dos algoritmos, que são capazes de fazer propagandas direcionadas. Cada pessoa vai receber um estímulo eleitoral de acordo com as suas preferências e que vai tocar nos pontos mais susceptíveis de serem influenciados. Então, isso fica muito claro naquele processo contra Cambridge, em que se confessou ali que houve uma venda de 5.000 pontos de preferência
isso é bom repetir, né? 5.000 pontos de preferência de cada eleitor norte-americano que usava Facebook. Então, o fenômeno é esse, né? A situação em que a gente está inserido é essa. O Big Data é esse fenômeno que, no começo, ele foi representado por 3 vezes, né, para tentar traduzir o que seria o Big Data. Vou tentar aqui mostrar rapidamente para vocês, né? Ou seja, o primeiro V representa aqui o volume, essa quantidade incomensurável de dados que é capaz de ser armazenada, né, e processada. Então, o primeiro V representa Big Data igual a volume. Esse dado é muito importante, a revista Forbes, eu peguei isso aqui. O volume de dados criado nos últimos 2 anos é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. Então, essa capacidade de armazenamento que é crescente, né, gente? Isso aí, cada vez mais, essa técnica de armazenamento e estocagem de dados, ela vai se aperfeiçoando. O segundo V representa variedade, ou seja, como eu falei, o Big Data ele é composto por 3 tipos de dados: os dados estruturados, que são mais fáceis de serem processados, os semi-estruturados e os desestruturados. O terceiro V traduz a velocidade, e aí essa velocidade não é só de coleta desses dados, mas também de atualização dos dados, que é uma coisa absurdamente também gigante, né? Cada pessoa, em média, diariamente, é capaz de produzir, em média, mais de 1,5 megabyte de informação por dia, por pessoa. Aí depois vieram aqui mais 2 Vs, né, para tentar agregar ao Big Data outros aspectos que não haviam sido abordados pelo volume, variedade e velocidade. Aí entra a questão da veracidade, ou seja, isso é uma questão ética importante, através da qual deve haver uma expectativa de que quem consome produtos dessa matéria-prima que nós podemos assemelhar a uma verdadeira commodity digital, que são os dados. Depois, quando essas commodities elas são transformadas em produtos industrializados digitalmente, através de uma tecnologia de ponta, é preciso que haja uma expectativa, pelo menos, de verossimilhança, né, do que consta do seu conteúdo, enfim. Isso é uma agregação aí de um aspecto ético que se relaciona com o valor. Não é só o valor especificamente de mercado, de preço, também, mas é também ético. Entretanto, está, de fato, bastante relacionado à internet das coisas. Então, o Big Data é esse fenômeno que, associado à inteligência artificial, ele possibilita o que se chama de hipercomunicação digital, e aí vem a consequência da imbecilização do antropos, que eu cheguei a antecipar aqui, que o Baudrillard vai tocar, vai denunciar. Eu cito aqui também o Bessarab Nicolescu, né, que faz essa mesma advertência nesse livro sobre metodologia transdisciplinar, e o César Valencourt e a Cristina Matessans. Tem um livro chamado O Neurocomprador. E nesse livro, eles nos comparam, né, a uma figura que eles criam aqui chamada de Emptorifitecus, ou seja, Emptor de comprador e Fitecus de primata, de símio. Ou seja, nós somos, segundo eles, pessoas assemelhadas a esses seres menos inteligentes que são capazes de serem dominados sutilmente, talvez com o próprio consentimento. O José Maria La Salle, no Cyber Leviatã, ele vai dizer que nós damos esse consentimento. O Eric Sadan também diz isso, mas eu prefiro ficar com a opinião da Shoshana Zuboff,
quando ela diz que não existe essa adesão livre nossa. Nós somos compelidos. Ou você adere a uma rede social, ou você está excluído da sociedade digital. Prefiro essa perspectiva de visão do que propriamente exatamente o que estava aí nesse slide. Vou passar e vamos chegar aqui à questão da inteligência artificial e da decisão judicial. Trago nessa tela, pessoal, um autor italiano, que é o professor Vittorio Frosini. Frosini, em 1978, escreve um livro chamado Cibernética, Direito e Sociedade. E nesse livro, ele propõe a adoção de uma expressão chamada diuritécnica, que seria representativa de uma nova metodologia operativa do direito, da qual adviria uma jurisprudência more geométrico demonstrata. O que é que ele fez aí? O que é que significa isso? Uma jurisprudência geometrizada. Na verdade, ele vai pegar Spinoza, com a sua ética, e Spinoza falava de uma tentativa de matematização da ética. Isso não foi acolhido, né, no campo da filosofia, né? Tentar matematizar o humano é algo muito complicado, mas o Vittorio Frosini, na Diuritécnica, ele fala no direito artificial. Vejam esse detalhe. Direito artificial, volto para o nosso primeiro slide. O que é a técnica? Técnica é arte, mas é arte no sentido de transformar o que é real em artificial, através de um ofício, através de uma expertise. Então, o Frosini, quando fala em direito artificial, ele não traz aí nenhuma conotação no sentido, por exemplo, daquele livro O Direito Quântico, de Goffredo Teles Júnior, no qual ele diz que o direito artificial é um direito dissociado da democracia, dos movimentos libertários e tal. Nada disso. O aspecto aí tratado é a tecnologia. E o interessante é que ele propõe, em 1978, que o computador seja considerado como uma persona ficta. Esse detalhe é importante porque décadas depois nós vamos ver autores como um autor baiano que publicou uma tese de doutorado pela editora Juruá, que é o Marco Aurélio de Castro Júnior. Essa tese chama-se Direito e Pós-Humanidade, quando os robôs serão sujeitos de direito, e ele trabalha exatamente a questão do conceito do homem ligado ao antropos, né? Conceito muito antropológico, mas que isso deveria evoluir, para que você considere a personalidade jurídica eletrônica como sendo um ser abiótico, mas que fosse sujeito de direitos e deveres. Lembrem que o Parlamento Europeu ele chega em 2017 a ensaiar um regulamento sobre essa questão. Chegou-se a editar uma resolução em que se falava na formação de uma comissão para estudar a personalidade jurídica eletrônica, devendo os sistemas de inteligência artificial e os robôs terem uma identificação específica, que não é o IP da máquina, seria algo semelhante a um CPF, a um NIE, para contextualizar melhor com a Europa, e que deveria ter um seguro obrigatório. Essa questão ela não evoluiu, mas o TSE, na gestão brasileira, na gestão do ministro Gilmar Mendes, nas eleições de 2018, chegou a pensar em editar uma resolução para regulamentar a atuação dos robôs em campanhas eleitorais. Chegou-se a, inclusive, falar na necessidade de uma identificação semelhantemente a essa proposta europeia, mas isso não chegou a ser regulamentado na eleição de 2018. Na eleição passada, aí sim, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 23610,
ela dispõe sobre o uso de robôs em campanhas eleitorais, não de forma explícita. Vejam como é interessante isso. Na verdade, a Lei 9.504, que é a lei que no Brasil regulamenta as eleições, ela não proíbe o uso de robôs em campanha eleitoral. Vejam, existe um princípio que orienta a propaganda eleitoral, que é o princípio da liberdade da propaganda, pelo qual o meio de propaganda que não for explicitamente proibido pela lei, e tem que ser lei federal, porque senão você estaria a ferir o princípio da isonomia dos candidatos, né? Então, o que não tivesse proibido estaria permitido. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, nessa resolução 23.610, ele não fala, ele não usa a expressão robô, entretanto, ele proíbe disparo de mensagens e impulsionamentos em massa. E quem faz disparos de propaganda eleitoral impulsionados maciçamente são os robôs. Ou seja, de forma oblíqua, proibiram o uso de robôs nas campanhas eleitorais. Mais adiante eu vou tocar nesse ponto, mas para fechar aqui essa questão da pós-humanidade, falada na tese de Castro Júnior, muito difundida, talvez muito mais nos livros de Yuval Harari, mas é bom fazer justiça a essa precedência do Marco Aurélio de Castro Júnior, que já vislumbrava isso também, né? E que talvez cheguemos a isso. Esse livro da Martine Roblat, Virtualmente Humanos, recomendo fortemente a leitura desse livro, porque ela trata, né, de um movimento e de uma possibilidade, que é exatamente o que está nesse slide que vocês estão vendo agora, de termos nós verdadeiros clones virtuais, né, ou doppelgangers digitais. Os doppelgangers são, na verdade, uma lenda germânica pela qual cada pessoa tem um clone. Então, a ideia da Martine Roblat é que, quando nós morrermos, nós ficaremos perpetuados através dos nossos clones virtuais. Veja que loucura, né? E ela é casada com essa moça que aparece aí à esquerda, que é a Bina, e a partir, né, da semelhança e da consciência da Bina, eles fizeram a Bina 48, que é essa robô que aparece à direita, que pensa que ela já pensa que é a Bina de verdade. E quando a Bina verdadeira morrer, a Bina 48, ela vai decidir para o futuro, volta aí para Norbert Wiener, provavelmente da mesma maneira que a Bina verdadeira decidiria, porque ela tem sua memória alimentada com todas as preferências, todas as sensações, todas as percepções da Bina verdadeira. Então, aqui só um registro, né, do ENIAC, que a mídia norte-americana difundiu como sendo o primeiro computador eletrônico do mundo. Na verdade, a patente é de um professor de física chamado Atazanov, que teria outra máquina que foi patenteada antes. Trago aqui algumas obras do Norbert Wiener, em razão de sua importância, mas destacaria aí o God and Golem, que é um livro que ele trata o Golem seria esse ser mitológico, né, da cultura judaica, seria feito de barro para defender a comunidade, e depois ele se volta contra essa comunidade, e aí ele vai destruir também a comunidade, e fica o debate, né, dos limites da inteligência artificial. Enfim, outro registro aqui do Alan Turing, né, que é o pai da ideia aí do aprendizado de máquina, e o artigo que é considerado aqui o nascedouro da inteligência artificial, através de dois autores, o Warren McCulloch e o Walter Pitts, que é esse aqui, né, um cálculo lógico de ideias imanentes numa atividade nervosa.
aqui está a base, feita em 1943, do que seria e como se processaria a inteligência artificial. Em seguida, eles vão desenvolver uma máquina de jogar damas. Isso vai ser feito por várias pessoas, né, no momento coincidente, como o Arthur Samuel, da IBM, junto com o Wiener. E o Wiener vai dizer, no final da década de 50, que as máquinas são capazes de pensar, e isso o Alan Turing já dizia antes, né? Mas o Wiener vai dizer aqui que elas podem mudar de temperamento. Isso é coisa muito doida, né? A jurimetria, outro dia eu estava vendo uma palestra e a palestrante falava que a jurimetria tinha sido inventada recentemente e tal. Isso é uma grande gafe, né? Porque a jurimetria ela consta de um artigo desse advogado norte-americano, Lee Loevinger, publicado em 1949, né? Ou seja, a jurimetria, o próximo passo adiante, numa revista do estado da Minnesota. Nesse artigo, ele vai usar a lógica simbólica e, através dela, ele vai poder fazer predições sobre o comportamento do poder judiciário norte-americano através de um sistema que era ainda não propriamente uma inteligência artificial, porque dissociada também do Big Data, que não existia na época, mas com o pequeno banco de dados que ele tinha já dos precedentes norte-americanos, em determinadas matérias, ele já era capaz de prever o comportamento futuro desse poder judiciário. E aqui alguns autores que foram muito importantes na disseminação do pensamento sobre a tecnologia aplicada ao direito. Na Itália destacaria aqui dois professores, o Giuseppe Lozano, né? Tem várias obras sobre o assunto, é um monstro a respeito disso. O Frosini, né? O Vittorio Frosini, que é esse que eu falei agora há pouco. Na Espanha, na época, o Pérez Lunho publicou bastante sobre constitucional e tecnologia e direito. O Wilhelm Steinmüller, com o Rechtsinformatik. Aliás, essa é uma expressão que é usada na América Latina quase toda, né? Direito informático. Interessante porque no Brasil a nossa legislação ela adota a expressão direito eletrônico. Você tem uma teia de leis aí que usa essa expressão, desde CPC, a medida provisória 2200 e tal. E aqui, Bolzão, o orientador de Adeodato, né? O Otmar Ballweg, que também escreveu sobre retórica e tecnologia e direito. Enfim, minha gente, caindo aqui no campo já do que é inteligência artificial, fica uma discussão se inteligência artificial, que é uma proposta de algoritmos poderem decidir de modo semelhante a um ser humano determinados problemas, se pode, de fato, ou não, ser subdividida em fraca e forte. Muitos autores fazem essa subdivisão, inteligência fraca e inteligência forte. Inteligência fraca seria aquela que domina com uma expertise de um verdadeiro especialista em um determinado campo do conhecimento, como o Deep Blue, que venceu o Kasparov no jogo de xadrez, mas além de jogar xadrez, ele não sabia fazer nada. Então, isso é um tipo de inteligência fraca. A forte é aquela que atua em várias áreas do conhecimento com a mesma expertise. E depois, uma terceira vertente, aí colocada pelo Nick Bostrom, que seria a superinteligência, que nós poderíamos acrescentar o problema da consciência, né, da inteligência artificial, se é que chegaremos a isso. Alguns distinguem consciência de sapiência, mas essa questão é muito delicada e estou fazendo aqui apenas um registro. O livro do Nick Bostrom é esse aqui, traduzido para o português, vale a leitura. E se essa inteligência artificial, sobretudo a forte, pode ser aplicada ao direito, eu trago aqui a fórmula do peso de Robert Alex, que numa palestra em 2019, aqui em Recife, na Escola da Magistratura, falou dessa fórmula do peso. Quem colocar essa expressão na internet vai encontrar vários artigos sobre a fórmula do peso.
Mas eu vou resumir. Ele diz o seguinte, que os juízes eles decidem de duas formas, né, segundo Alex. Ou você usa a técnica da subsunção, ou você aplica a técnica da proporcionalidade. Quando você vai resolver uma lide para aplicar uma regra, você usa a técnica da subsunção, e isso qualquer algoritmo é capaz de fazer. Entretanto, quando você vai decidir sobre princípios, vejam que os núcleos dos princípios são abertos e você não pode aplicá-los com subsunção, você tem que recorrer à ponderação de valores, então, proporcionalidade. E é nesse campo da técnica da proporcionalidade que ele vai desenvolver essa fórmula do peso, juntamente com alguns professores de matemática da Universidade de Freiburg, na Alemanha, e vai aí tentar parametrizar, dando pesos a determinadas variáveis. E aí ele forma um algoritmo, e estou falando bem rapidamente, para tentar, por conta do tempo até, mas ele disse que essa fórmula do peso está sendo aplicada na Estônia, e a gente sabe que tem um modelo, né, de algoritmo na Estônia, que está já decidindo causas no primeiro grau de até 7.000 euros, sem interferência decisional humana. Então, a gente, com esse exemplo da Estônia, passa da fase da mera suposição para a fase da aceitação, porque, de fato, já existe, né? Onde chegaremos com a tecnologia, não se sabe. O professor Rui de Queiroz, ele diz que chegaremos onde nós permitirmos que a tecnologia chegue. Outro detalhe é que o alfabeto binário ele existe até mesmo antes de Cristo, com o indiano, né, o Pingala, e os algoritmos foram desenvolvidos, essas formas de matematização das situações fáticas, no ano de 830, por um árabe, cujo nome é Al-Khwarizmi. E é desse nome que deriva a expressão algoritmo, em sua homenagem. E aqui eu trago uma rede neural que foi desenvolvida no Paraná por Edward Green, que consiste numa proposta de matematização de dosimetria da pena. E, segundo a pesquisa, isso aí foi feito no âmbito de um mestrado na Federal do Paraná, ele selecionou algumas decisões de dosimetria de penas feitas por juízes humanos e colocou as variáveis sem colocar a decisão, né, no seu sistema, e os resultados foram praticamente idênticos, segundo se diz, nessa dissertação de mestrado. Então, aqui a gente tem um dado concreto de aplicação da inteligência artificial em decisão judicial, né? Resta saber se essa ponderação aqui da conduta social, por exemplo, quando diz que aqui é se esse é que vale para todo mundo, ou se vale mais, por exemplo, para pessoas de pele branca do que para pessoas de pele escura, como acontece com o sistema do Compass nos Estados Unidos, que é um sistema, eu falava há pouco que na época do governo Clinton e Obama houve um investimento maciço em inteligência artificial, tanto na atividade policial quanto judicial. E vários tribunais nos Estados Unidos aplicam, salvo engano, 11 tribunais estão aplicando esse sistema, que é o Compass, que também faz dosimetria da pena, ele calcula a pena de pessoas processadas, e gerou uma polêmica muito grande, inclusive com estudo de caso realizado na Flórida por uma professora que analisou mais de 1.000 decisões do Compass e verificou um viés. E que viés é esse? Seria esse. Esse exemplo, isso aí seria um vídeo, viu, pessoal, que eu ia tentar colocar para vocês verem, mas vai travar, então não vale a pena. É o seguinte, esse caso, ele relata, na verdade, dois casos
muito similares, de condutas muito similares, mas que as penas foram muito diferentes. O preto sofreu uma pena muito mais severa do que o branco, apesar de ser primário e o branco ter antecedentes. E aí se começa a discutir como a inteligência artificial é capaz de desenvolver esse tipo de preconceito, preconceito racial. Foi-se, então, estudar o algoritmo. E esse sistema ele não é uma caixa preta, ele obedece àquela ideia que é defendida no Parlamento Europeu, por exemplo, que os sistemas de inteligência artificial utilizados no judiciário devem ser transparentes, e não se verifica nas parametrizações algorítmicas nada que possa dizer que se o réu for de cor preta, se o réu for latino, enfim, por exemplo, a pena deve ser maior. Não existe isso. Mas o que existe são perguntas que só são respondidas afirmativamente por pessoas que estão em situação social de dificuldade. Como, por exemplo, se você estivesse com fome e passasse numa padaria e visse um sanduíche, se você furtaria ou não furtaria. Né? Leva-se em conta endereços das pessoas. Os endereços, eles são fatores de vieses, de discriminação, porque se considera, e isso foi verificado na prática, que pessoas da periferia, além de sofrerem sanções mais severas no sistema de justiça, sofrem também no sistema de saúde pública norte-americano. Esperam mais tempo para serem atendidas no hospital. Passam menos tempo depois de internado. Enfim, há isso é um problema muito sério que nos remete a uma necessária discussão sobre as pesquisas sobre a parte da medicina também, onde nós vemos os mesmos vieses, né? A discussão que a gente tem que enfrentar, eu posso resumir aqui nessa proposta do Harari, quando ele trata dos algoritmos. Né? Os algoritmos não são apenas eletrônicos. Nós temos os nossos algoritmos bioquímicos também. O que significa dizer que foi também demonstrado, e eu volto para a pesquisa de campo norte-americana, né, que algoritmos desenvolvidos para entrevistas de emprego, para selecionar candidatos a determinados cargos, também discriminam, mesmo que não tenham nem no seu interlineado nenhum viés. Então, como é que discrimina? Discrimina porque a sociedade discrimina. Discrimina porque os algoritmos, quando vão decidir sobre a quem dar a vaga do emprego, vão levar em considerações dados que eles vão buscar no Big Data, que são coletados dos perfis sociais das redes sociais da internet. E aí você tem machismo, homofobia, condutas de pessoas misóginas, e tudo isso, ou seja, o preconceito nesse caso não seria endógeno ao algoritmo, seria exógeno, porque é social. Ele refletiria o preconceito que existe na sociedade. Né? Eu prefiro aí aquela afirmação do Pierre Levy e também do Marcuse, de que a técnica obedece a quem a programa. Né? Se eu faço um programa de computador, eu posso estabelecer o viés. Né? Isso aqui não vou falar, mas vou começar a concluir. Bolzan, me avise aí, por favor, tá? Quando você achar que devo parar aqui, senão eu vou continuar falando. O senhor é o dono do tempo. Estamos aqui só aprendendo. Que é isso. Só para falar um pouco de eleições, a questão da era da mentira, que é essa era da pós-verdade, né? Por que as pessoas acreditam numa notícia sabidamente falsa? Isso é uma pergunta que dificilmente será respondida. Mas, tecnologicamente falando, nós verificamos que a tecnologia hoje ela é capaz, através de certas
técnicas, eu distingo, né, técnica de tecnologia, de acentuar a gravidade das fake news. Porque fake news sempre existiu. Elas sempre existiram, corrigindo aí a concordância, tá? O problema das redes sociais é a hipercomunicação, é a difusão, é o disparo em massa, é a dominação psicológica sutil pela inteligência artificial das pessoas que vão tomar decisões eleitorais. Então, nesse caso aí, nós temos 3 grupos principais que estão desenvolvendo sistemas de deep fake news, nos quais a gente tem a possibilidade de você captar a voz e o áudio e a imagem, né, de determinada pessoa. E depois, através de uma máscara virtual, você usa essa voz e a imagem como se fosse a pessoa, né? Feito, está aí na tela, né, que diz: esse cara pode fazer Donald Trump dizer qualquer coisa, e pode mesmo. Isso era outro vídeo que eu ia mostrar também. E nas eleições nós tivemos, pelo menos não na passada, mas na de 18, eu atuei aqui como desembargador eleitoral no TRE e participei da comissão de fake news. Nós tivemos aqui um caso, mas foi muito grosseira a técnica e deu para perceber rápido, e aí se tira rápido da internet. Isso é um grande problema, né? Que é o controle judicial sobre as notícias falsas na internet. Porque eu faço uma distinção entre redes sociais abertas e fechadas. Abertas são aquelas cujo acesso é liberado para pessoas que não integram determinados grupos, como, por exemplo, o WhatsApp, Telegram, que são redes fechadas. O Facebook, o Twitter, são redes que eu chamo de abertas em razão do acesso que é proporcionado às pessoas de poderem verificar os conteúdos das postagens. E retirar um conteúdo através de uma ordem judicial da internet, quando se trata de uma rede aberta, isso é a coisa mais fácil de ser feita. O Google, o Facebook, essas corporações, esses provedores de aplicações de internet, eles cooperam bastante com o judiciário na retirada. Eu fui juiz da propaganda eleitoral aqui em 14, em Recife, e tive essa experiência de fazer contato lá com o departamento jurídico. Nós mandávamos os ofícios e eles, em menos de 24 horas, faziam a aplicação do filtro e você pesquisava e não encontrava mais o conteúdo. Essa retirada de conteúdo através de ordem judicial da internet tem que obedecer a alguns princípios constitucionais de natureza pétrea, como, por exemplo, a vedação da censura em razão da liberdade de expressão. O que significa dizer, e isso a lei eleitoral brasileira também diz, a 9.504, a lei do Marco Civil da internet também diz, que não se admite a censura prévia sobre determinados conteúdos. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. Agora, uma vez veiculado o conteúdo, nada impede o uso de uma tutela jurisdicional acautelatória ou até mesmo inibitória de remoção do ilícito para se retirar o conteúdo da rede. O grande problema é que tanto a Lei 9.504/97 quanto a Lei do Marco Civil da Internet, ambas ressalvam de responsabilidade os provedores de aplicações de internet quando, por razões técnicas, não for possível cumprir a ordem judicial. É o que acontece com o WhatsApp, com o Telegram, porque, em razão da criptografia de ponta a ponta, dos conteúdos compartilhados em redes fechadas, não se pode fazer quebra da criptografia de ponta a ponta por
dificuldades de natureza técnica, e essa ressalva é feita, o que significa dizer que é praticamente impossível você fazer o controle judicial desse tipo de compartilhamento, sobretudo depois de feito o download. E outra coisa é que, quando nós trabalhamos com retirada de conteúdos da internet, nós estamos falando da internet de superfície, a qual contém uma quantidade de dados infinitamente menor do que aquela que se encontra na Deep Web e na Dark Web. Então, pessoal, a grande dificuldade no cumprimento de ordens judiciais é exatamente essa limitação técnica sobre uma ressalva que é uma excludente de responsabilidade para os provedores de aplicações de internet. E isso envolve o seguinte: um candidato no Brasil que abuse da internet, será que ele pode ser cassado por abuso de poder? Essa questão é importantíssima, porque a lei das inelegibilidades do Brasil, ela só aventa 3 tipos de abuso de poder: abuso de poder político, abuso de poder econômico e abuso dos meios de comunicação social. Se eu fizer uma pergunta sobre se internet é ou não é um meio de comunicação social, a princípio, a maioria aí seria levada a responder que sim, a internet seria um meio de comunicação social e, portanto, quem abusa da internet deve ser caçado. Isso é uma hipótese minha, né? Mas isso não é assim. O Comitê Gestor da Internet no Brasil faz questão de frisar que a internet não é um meio de comunicação social. A internet é isso que está nessa tela aí, repetida no inciso 1 do artigo 37 da Resolução 23.610, que repete aí a Lei do Marco Civil da Internet, que vai dizer que ela é um sistema constituído de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial. Ela é um sistema, ela é um ambiente lógico que contém várias redes dentro das quais existem milhares de meios de comunicação social. Mas a internet em si não é um meio de comunicação social. Aliás, é um meio no qual a propaganda política é feita de uma forma extremamente mais barata do que a forma feita nas mídias tradicionais, né? E aqui a gente tem um outro grande problema, que é a atuação do poder de polícia nas eleições, que é feito só pelos juízes que exercem a competência da propaganda eleitoral, e que, nas eleições municipais, esses juízes eles se julgam. Isso é um absurdo. Essa é o artigo 96 da Lei 9.504. Ou seja, ele, no poder de polícia, pode mandar retirar um outdoor e, quando vier a representação, quem vai julgar é ele. Ele é absolutamente impedido, parcial, incapaz de revisitar o seu ato. Nas eleições estaduais e federais, isso não acontece, né? Quem julga é uma comissão de desembargadores junto com o pleno dos tribunais regionais eleitorais e o próprio TSE, quando referir a presidente e vice da República. Então, eu vou deixar aí esse problema para vocês, né? Trazer mais problemas do que soluções. Se vocês consideram ou não que a internet é um meio de comunicação social, se sim, a possibilidade de cassação fica muito mais fácil, se não, a possibilidade de cassação fica praticamente impossível com esse tipo de abuso de meio de comunicação, que não é a internet. Seria para a corrente preponderante no TSE e na jurisprudência dos regionais, seria uma referência adstrita às empresas jornalísticas. Meios de comunicação social interpreta-se como empresas jornalísticas. E aí você abusaria quando fizesse a propaganda nesse tipo de empresa. Então, ou nós mudamos essa interpretação sobre a internet, ou dificilmente alguém vai ser cassado só com base nesse argumento.
Você pode ser caçado ali se você fizer fake news, aí é diferente, porque você comete crime, esse crime está previsto no próprio Código Eleitoral, né? Se você abusa do poder econômico ou político e tal. Isso também envolve, viu, Bolsão, o abuso do poder religioso. Aí minha amiga a professora Virgínia presente, boa noite. E o abuso do poder religioso é algo que também não está previsto na lei. Alguns regionais, de vez em quando, caçam candidatos que abusam desse tipo de prerrogativa religiosa, mas o TSE sistematicamente caça essas decisões. Para concluir, eu vou parar por aqui, repisando que os robôs eles não são proibidos pela lei, a sua atuação ela não é proibida na Lei 9.504, mas a Resolução 23.610 de 2019 proibiu, aqui, ó, como vocês podem ver nessa tela, que não pode haver disparos em massa de mensagens na internet com conteúdo eleitoral. E esse disparo em massa de mensagens é feito por robôs. Então, de forma muito sutil, o TSE ele proibiu o uso de robôs em campanha eleitoral. Daí a dizer que a violação a uma propaganda, se ela for positiva, ou seja, se ela falar bem do candidato, a consequência prevista em lei está aqui nesse parágrafo 5º, que é uma multa que vai de 5 mil até 30 mil reais, ou o dobro dos 30 mil reais, quando o valor gasto na propaganda superar esse teto. Então é isso, Bolzan. Eu tentei aqui resumir, tentei bem rapidamente aí falar um pouco da técnica, da tecnologia, e tratei um pouco dos vieses, falando dos referenciais teóricos com os quais eu trabalho, e passo a palavra para você. Acho que já falei demais aqui, quase 1 hora e 40 minutos, e estou à disposição para qualquer dúvida. Ô, Alexandre, valeu, cara. 1 hora e 40, não chegou 1 hora e 40, mas e o povo está aqui ainda, né? Ou seja, isso significa, né, reflete a qualidade da tua intervenção. Foi muito importante, muita informação, muito, né, muito erudita em todos os sentidos. Quando você falou do... Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse cara, o Alcavar, esse árabe. Eu lembrei, eu tenho um livro de companhia itália, que é a Breve História dos Algoritmos, né, do Luigi Laura, que é professor italiano, da Luz, e ele relata exatamente isso, ou seja, essa referência histórica, né, das origens. Mas acho que você fez um percurso muito, muito importante, trouxe muitas informações, muita literatura. Eu vi aqui vários comentários falando inclusive sobre a literatura que você estava mencionando aqui, né? E acho que uma questão, até os colegas aqui do Cyber e já me conhecem, alunos que estão aqui também, às vezes eu tenho algumas críticas em relação ao Bill Churran, porque eu acho que uma das questões que você traz bem aqui é que ele traz muita coisa que o Jean Baudrillard falava já lá atrás, ele mencionou. Né? Então, esses textos dele tem muita... A reflexão dele tem muito daquilo que o Baudrillard fazia já, né, no século passado. Então, mas é interessante, eu acho que retomar esses autores também, né, vamos dizer assim, Marquise, toda essa turma, né, que de regra hoje não se lê mais, sobretudo no Brasil, né, as pessoas esqueceram. Isso. Acho que é importante para a gente recuperar uma série. Eu tenho insistido muito nisso também. Acho que tem que recuperar muitos autores que têm muitas informações importantes para a gente entender aquilo que está acontecendo hoje, né? E eu acho que você fez isso muito bem e conseguiu reunir, fazer o link disso com esse debate sobre vieses, né, mostrando um pouco algumas perspectivas também já distintas. Tanto é que aqui, eu vi aqui no bate-papo,
quando você disse que estava terminando, aqui teve um presente que Mariana, eu acho, Mariana Félix, se não estou enganado o nome, que disse, não, continua, professor, ou seja, né? A Mariana é muito gentil. A sua fala estava muito boa mesmo. Então, uma pergunta aqui, eu vou permitir só essa pequena pergunta, que é do Moacir aqui, até por conta do tempo, mas o bom é que deixar dúvidas é a coisa mais importante, né, que nós fazemos, de certo modo. Mas ele pergunta aqui, Alexandre, sobre a questão de realização de eventos online com artistas, né? Se isso período eleitoral, se isso é showmícios virtuais, isso. Né? Se você puder fazer um comentário rápido sobre isso, né? Você, aproveitando aqui a tua dupla função de juiz eleitoral, um expert também no direito eleitoral, que é um tema que importa bastante nessas questões, né? E um professor dedicado aí aos temas da tecnologia. Maravilha, vou fazer propaganda do meu livro aqui, tá? Fórum, comprem. Próximas eleições. A bola aqui para você. Não precisa, porque o povo já sabe isso, né? Tanto é que já está esgotada a edição nova. A edição vai vir uma edição nova aí, né? Vai, se Deus quiser. A proibição, ela se assemelha ao showmício tradicional, real. De fato, existe essa proibição na resolução do TSE de atuação de showmício. O grande problema aí é capitular com precisão o que é o showmício. Por exemplo, houve casos aqui no TRE de Pernambuco em que você tinha uma pessoa com um amigo tocando violão em casa, e era um candidato, e havia, sei lá, dezenas de pessoas lá bebendo, dançando e tal. E aí vem outros fatores, que é você fornecer bebida, enfim, tudo vai fazendo um contexto, formando um contexto que finda numa proibição, né? Eu sempre fui muito pró-liberdade de expressão, mas eu admito que existe um abuso desse direito e ele precisa ser combatido sem tirania judicial, sem arbitrariedade judicial, com respeito ao devido processo, mas respondendo bem objetivamente às vedações existentes ao showmício, digamos, não virtual, físico, se aplicam ao showmício digital. Isso está pacificado praticamente. Beleza, Alexandre. Olha, acho que vamos terminar por aqui hoje, né? Mas já fica o convite para uma próxima oportunidade, se você puder disponibilizar para a gente também, né? Nos encontros do Cyber Leviatã, que exatamente é essa a ideia, ou seja, trazer um conjunto de reflexões com pessoas de alta qualidade, né, como a gente tem conseguido, né, por conta das nossas parcerias também, conseguido ter essa disponibilidade de vocês, né, para estar conosco e, exatamente a partir disso, promover um debate mais qualificado em torno do tema, né? Então, agradeço a tua fala, Alexandre, agradeço todos que estão conosco até agora. É dizer que o Cyber vai disponibilizar a gravação da palestra do Alexandre no canal do YouTube, né? Com a permissão do Alexandre, por óbvio. Claro. E também, então, lá poderá ser assistido novamente, até porque são tantas informações e indicações de bibliografia que é preciso revisitar essa fala do Alexandre para poder não só ouvir novamente, mas também para poder colher essas informações, né? E com isso, vamos dizer assim, construir um conhecimento mais sofisticado sobre o tema, né? Então, obrigado, Alexandre, valeu, foi muito boa a tua presença, muito, né? Isso eu já sabia de antemão, né? Estou aqui reiterando meus agradecimentos. Obrigado. E, sobretudo, agradecer a parceria que a gente tem também, né? Não só aqui, mas fora daqui, né? Dessa tela plana, né? Mas em outras atividades. Né? Grande abraço, né? Dá um abraço na turma do Recife, sempre parceiros de longa data. Perfeito. Boa noite eu a todos. agradeço. Eu que agradeço e vou disponibilizar o material aí para vocês compartilharem se quiserem. Boa noite a todos. Ok, obrigado, Alexandre. Um abração. Boa noite.